estamos sofrendo consequências de uma guerra a 10 mil quilômetros de distância. E uma coisa importante, quero repetir aqui, após meu encontro com o presidente Putin na Rússia, teve declaração à imprensa, porque lá não se aceita que a imprensa pergunte. A regra do jogo é a dele, a imprensa do mundo presente. E eu declarei, agradeci ao presidente Putin, porque em 2 momentos o mundo rico queria discutir a relativização da soberania nossa sobre a Amazônia. E com o seu poder de veto ele falou, a Amazônia é do Brasil e não tem mais conversa. Alguns queriam que eu ficasse do lado daqueles que queriam a Amazônia para eles. A Amazônia é nossa. Não será repartida com o mundo. Fazemos o possível para preservá-la. Mas temos lá Coronel Menezes, meu colega lá do Amazonas. Temos lá 25 milhões de brasileiros que têm que ser tratados, protegidos por nós, em grande parte protegidos pelo Exército Brasileiro, nos seus comandos militares de área e nos seus pelotões de fronteira e batalhões. Onde quer que seja do nosso Brasil, temos a presença das nossas Forças Armadas. Forças Armadas, cada vez mais foram afastadas do centro do poder. Vamos fazer só uma pausazinha aqui, João? Acho que é importante, né? Importante. E aí, seu João Marcelo? Ele falou de soberania, ele falou que o Putin... Ele mostrou ali um alinhamento, né? Assim, sei lá, deu uma impressão... A primeira coisa que é tão contraditório, mas é tão bizonhamente contraditório, é tão ridículo às vezes quase sempre, que, por exemplo, se critica muito as ditaduras, né? A ditadura venezuelana, a ditadura cubana, né? E se exalta a figura do Vladimir Putin. Se defende uma liberdade de imprensa num discurso e se exalta a ideia de que o Vladimir Putin tinha uma relação unidirecional com a imprensa na Rússia. Quer dizer, assim, a própria construção do discurso é muito... É uma contradição atrás da outra. Assim, uma questão nem de minutos, é uma questão de segundos, né? Agora, sobre essa questão do espaço amazônico, é uma questão importante, né? A gente entender o que se defende como soberania. Porque, realmente, existe em cabeças dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa, projetos que já circularam, inclusive na Eco 92, de uma possível internacionalização do espaço amazônico. E essa internacionalização do espaço amazônico, ela tem um interesse claro, né? A Amazônia é a maior fronteira de recursos naturais do planeta Terra. Não existe uma fronteira de recursos igual à Amazônia. E isso é uma coisa que ele tocou em alguns pontos, em certa medida tem sentido, sim. Porque quando se fala, por exemplo, de biodiversidade, 25% da biodiversidade do planeta Terra está na Amazônia. Quando se fala de disponibilidade de água potável, num mundo em que a água realmente está cada vez mais escassa. Quando se fala em recursos minerais, porque a gente só arranhou a geologia da Amazônia. Existe muita coisa para pesquisar na geologia amazônica. É uma geologia riquíssima. A gente pensar em termos de potencial energético, né? Só se imaginarmos aí
potencial hidráulico, potencial solar, enfim, potencial de biomassa. Então, a Amazônia, e especialmente dizendo, né, que ele falou que a Amazônia é nossa, mas a Amazônia é internacional, né? Ela abrange vários países. 70% dela está no Brasil. É realmente a área em que o Brasil precisa reforçar suas defesas, reforçar realmente suas fronteiras, mas reforçar aí sim, num sentido completamente diferente do que ele está falando. Porque reforçar no sentido de quê? É de evitar, né, o garimpo, é de evitar o contrabando de madeira, é de evitar o tráfico de animais silvestres, é de ter uma política sustentável para a Amazônia, vai transformar a Amazônia num modelo de desenvolvimento para o país, né? Então, quer dizer, o que é essa burrice de converter uma floresta biodiversa como essa em pasto? Converter uma floresta biodiversa como um pasto em pleno século XXI, quando a gente está com biotecnologia, quando a gente está com a ponta da química fina, a gente tem a faca e o queijo na mão e o cara fica insistindo numa política agressiva. E olha, que pastagem, mesmo se a gente pensar em termos de produção agrícola, pastagem para aquela região é a pior forma de ocupação que você pode ter. Então, quer dizer, isso aí é absolutamente complicado do ponto de vista da geopolítica brasileira, da imagem do Brasil, da projeção do Brasil, do que o Brasil pode projetar no mundo. E tem outra, hein? E tem outra, que eu acho que é importante, né? Com essa situação, essa ideia, né? De que os países ricos querem roubar a Amazônia. Bem, os países ricos têm interesse, querem explorar e exploram há muito tempo. Exploram minérios, exploram, né, fazem biopirataria, fazem um escambau dentro da Amazônia. Por quê? Porque aí é a herança do governo militar. Qual era a política do governo militar para a Amazônia? Aí vamos lembrar de Serra Pelada, vamos lembrar de Transamazônica, vamos lembrar da construção da usina de Balbina, vamos lembrar de desastres ambientais que foram provocados pelos governos militares, e muitos desses militares estão no governo dele. Então, qual que é a política de defesa para a Amazônia? A política de defesa para a Amazônia é a política de desenvolvimento sustentável da Amazônia, é a política de transformar a Amazônia num dos grandes vetores para a gente frear o aquecimento global no planeta. E isso não passa pelo discurso dele. Então, quer dizer, é completamente contraditório nessa miscelânea de coisas que ele faz, sem nenhuma construção de fato. Quer dizer, o que a gente precisa de um estadista, o cara que vai comandar a nação, que né, que tem políticas mas viscerais para um espaço tão importante como o espaço amazônico, o que ele vai fazer? E aí ele me devolve isso, sinceramente ridículo. Ridículo. Mas no campo da internacionalização, como por exemplo, eu vou parar de falar, porque esse assunto já me... Eu gosto, nós estamos gostando. O Macron, o presidente francês Macron, quando apontou o dedo para a gente e apontou para essa ideia de que o Brasil não defende a floresta amazônica, as políticas não defendem, está certíssimo. Mas a política dele na Guiana Francesa é uma política de destroçar. Então, não é muito diferente, extremamente contraditória. E é óbvio que a França tem interesse no espaço amazônico, evidente. O interesse não passa longe de preservação da floresta, né? Então, a gente tem que pensar quais são as posições desse xadrez aí, né? Os Estados Unidos, por exemplo, anunciou o Plano Colômbia com a justificativa que era a falsa guerra às drogas, não existe guerra às drogas, instalando bases militares na Colômbia. O que os caras queriam? Queriam implantar pontas de lança dentro do espaço amazônico, porque essas bases foram criadas no sul da Colômbia, na Amazônia colombiana. Agora, nós temos um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Eu nunca vi isso. A continência que a gente tem que bater é para a nossa bandeira, capital. Não é para
a bandeira dos Estados Unidos, não. E o maior interessado na internacionalização do espaço amazônico é os Estados Unidos da América. Saiba disso aí, viu, capitão? Se você não está sabendo, saiba disso, que os Estados Unidos da América é o maior interessado na internacionalização do espaço amazônico. Vai pesquisar aí, aluguel da base de Alcântara. Vai pesquisar aí, Plano Colômbia, como eu estou falando aqui. Vai pesquisar as interferências da biopirataria das empresas farmacêuticas dos Estados Unidos dentro do espaço amazônico. Então, é óbvio que existe uma política de, realmente, de tentar desconstruir a soberania brasileira dentro desse espaço. Mas a gente precisa afirmar com política de fato, né? Com essa falácia aí.